estava em uma fase igual a tua anos atrás, sentindo-me exatamente como você se sente hoje, sem perspectivas de futuro, procrastinando, sem energia, tendo pesadelos todas as noites. O que é pior, eu sabia da minha capacidade para ser bem-sucedido, mas não consegui enxergar como sair disso. Eu procrastinei até nas coisas que eu gostava, como desenhar e ler, e isso me levou a evitar tudo o que eu costumava amar. Qualquer desculpa era válida para adiar qualquer coisa. Eu estava jogando um jogo mental. Muitas pessoas acham que a procrastinação é causada pela busca de gratificação instantânea, mas para mim era uma fuga da ansiedade e do medo, sabe? Quando você sabe que tem algo importante para fazer, mas acaba deixando para depois. Muitas pessoas dizem que a gente faz isso porque quer uma recompensa rápida, como assistir um vídeo, ficar no celular ou jogar um pouquinho. Mas no meu caso era mais do que isso. Eu estava tentando fugir da ansiedade e do medo. Imagina só, você tem uma tarefa importante, mas só de pensar nela, seu coração começa a acelerar e uma sensação estranha toma conta de você. Então, em vez de enfrentar isso, você prefere se distrair com outra coisa, qualquer coisa, só para não sentir aquele medo e aquela ansiedade. Mas adivinha? Isso só faz a situação piorar. Essa fuga parece um alívio, mas, na verdade, ela é um truque da mente que só atrasa seus sonhos. E se você continuar caindo nessa armadilha, pode nunca alcançar o que realmente deseja. É assustador, não é? Esse jogo mental com a procrastinação é quando a nossa mente nos engana, nos fazendo adiar as coisas importantes que precisamos fazer. Parece que estamos em uma partida onde a procrastinação está ganhando. E a gente fica preso em um ciclo de deixar tudo para depois. Às vezes parece que estamos tentando correr uma maratona sem ter treinado antes. A gente se sente sobrecarregado, sem energia. Isso só faz a procrastinação crescer ainda mais. É como se estivéssemos lutando contra algo que não conseguimos controlar. Isso acaba nos deixando cada vez mais para baixo e sem vontade de fazer nada. Mas será que precisa ser assim? Será que existe uma maneira de mudar esse cenário e nos sentirmos mais preparados para enfrentar a vida? Uma das frases que quero destacar é: as pessoas tendem a procrastinar devido aos seus altos padrões e medo de falhar. Muitas procrastinam porque se importam demais. Os procrastinadores relatam um grande medo de fracassar, e esse sou eu em todos os detalhes. Sempre tive medo de fracassar em algo. Napoleão Hill, um grande escritor que estudou por anos o sucesso e o fracasso, dizia que o medo do fracasso é um dos maiores obstáculos que impede as pessoas de realizarem seus sonhos. Ele descobriu que muitas vezes as pessoas deixam de agir porque estão presas a esse medo, e isso paralisa. Agora imagine isso. Você tem grandes sonhos, coisas que realmente quer alcançar, mas cada vez que decide começar, uma voz na sua cabeça de deixa para depois, vai ser mais fácil depois. Essa voz é a procrastinação, e ela está jogando contra você. E se você continuar ouvindo essa voz, seus sonhos podem nunca se tornar realidade. Isso dá medo, não dá? Na vida real, sentia que minha família e meu trabalho esperavam o meu melhor. Sempre tudo perfeito. Mesmo sabendo que isso é impossível e prejudicial, sentia vergonha por não atingir essa perfeição. A maioria das pessoas, ao pensar que pode falhar antes de ter sucesso, começa a adiar tarefas o máximo que pode, como se visse algo assustador se aproximando no horizonte. Isso impede que você comece seus sonhos, já que sonhos não têm prazos e o medo do fracasso está sempre presente. Agora, se olharmos para essa situação com a lente da ciência, veremos como o cérebro procrastinador contribui para essa paralisia. Quando estamos diante de uma tarefa difícil ou desafiadora, o sistema límbico, que é responsável por nossas emoções e respostas ao medo, entra em ação. Ele detecta o medo do fracasso
e aciona uma resposta de fuga ou luta. Só que, em vez de nos preparar para enfrentar o desafio, muitas vezes, essa resposta faz com que a gente fuja dele, adiando a tarefa. Segundo a ciência, esse medo é alimentado pelo cortisol, o hormônio do estresse, que torna o problema ainda maior em nossa mente. Como Napoleão Hill observou, o medo do fracasso nos impede de agir. E a ciência mostra que esse medo está profundamente enraizado em como nosso cérebro funciona. O resultado? Ficamos presos, paralisados pela ansiedade, sem conseguir dar o primeiro passo. Mas aqui está a boa notícia. Entender essa dinâmica nos dá poder para mudar. E foi isso que eu fiz depois de anos consumindo conteúdo sobre a procrastinação. Resolvi criar esse canal, Mente Procrastinadora, uma espécie de diário de um ex-procrastinador, e contar sobre meus últimos meses, para mostrar como superar essa barreira mental e transformar o medo do fracasso em motivação para agir. Para isso você precisa entender a engrenagem e como a máquina chamada cérebro funciona. Talvez você já conheça esse termo, cérebro procrastinador, mas vou explicar de qualquer forma para garantir que estamos todos entendendo a mesma coisa. O cérebro e a procrastinação. Nosso cérebro é uma máquina impressionante, mas também um pouco complicada. Dentro dele existe uma batalha acontecendo entre duas forças, o córtex pré-frontal e o sistema límbico. O córtex pré-frontal é o responsável por nos ajudar a planejar, tomar decisões e resistir às tentações. Ele é como o nosso guia, mostrando o caminho certo para alcançar nossos objetivos. Por outro lado, temos o sistema límbico, ligado às nossas emoções e desejos imediatos. Quando queremos aquela recompensa rápida, como assistir a um vídeo engraçado, é o sistema límbico que grita mais alto. Quando procrastinamos, é como se o sistema límbico estivesse ganhando essa disputa. A distração parece mais atraente do que a tarefa que realmente importa. Mas a procrastinação não é apenas sobre essa batalha interna. O estresse e a ansiedade também desempenham um papel enorme. Quando estamos estressados, nosso corpo libera cortisol, o hormônio do estresse. Esse hormônio nos deixa sobrecarregados, tornando cada tarefa difícil ainda mais assustadora. O problema é que procrastinamos para fugir do estresse, acabamos entrando em um ciclo vicioso. Quanto mais adiamos, mais estressados e ansiosos vamos ficando. E aí entra o sistema de recompensa do cérebro. Quando fazemos algo que nos dá prazer, nosso cérebro libera dopamina, o que nos faz sentir bem. A procrastinação pode ser uma maneira de buscar essa sensação de alívio imediato. Mas o que acontece quando as tarefas parecem chatas ou difíceis? O cérebro simplesmente não se anima tanto. Mas podemos virar o jogo. Entender como o nosso cérebro funciona nos dá o poder de equilibrar essa balança. Pequenas metas, gestão do estresse e comemorar cada pequena vitória ajudam a trazer o córtex pré-frontal de volta ao controle. Podemos usar o próprio funcionamento do cérebro para superar a procrastinação, controlar a ansiedade e transformar o medo em ação. O segredo está em entender como o cérebro busca recompensas e usar isso a nosso favor. Nosso cérebro é movido por um sistema de recompensas que sempre busca prazer imediato. E quando a ansiedade bate, ele acaba priorizando distrações fáceis que trazem alívio rápido. Porém, podemos enganar esse mecanismo ao transformar pequenas ações em conquistas recompensadoras, criando um ciclo positivo. Imagine dar ao cérebro pequenas doses de satisfação com cada passo que você dá em direção a uma meta. Ao dividir grandes tarefas em partes menores e celebrar cada uma delas, você treina seu cérebro a associar o progresso à recompensa. Assim, o córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisões e o planejamento, assume o comando enquanto o sistema límbico, que está ligado ao medo e às emoções, perde força. Quando você percebe que pode conquistar coisas pequenas todos os dias, o medo de falhar diminui.
É assim que transformamos a ansiedade em impulso para a ação. E quanto mais agimos, mais o cérebro associa o movimento ao prazer, criando um ciclo vicioso positivo. A chave está no equilíbrio. Ao entender nossa biologia, podemos transformar a procrastinação em ação. Não é fácil, mas é possível. E ao aprender a gerenciar isso, pode finalmente começar a realizar seus sonhos e alcançar seus objetivos sem deixar o medo te parar. Você está pronto para começar? Se você quer mais dicas e entender como superar a procrastinação, inscreva-se no Mente Procrastinadora. Juntos, vamos transformar nossa mente para alcançar o que realmente importa. Espero que este vídeo seja um ponto de virada para a sua procrastinação, assim como foi para a minha. Obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.